Fala galerinha, quanto tempo, hein? Então, estamos começando aqui o 2021 com um conteúdo muito massa e continuando a nossa tão querida série aqui do canal, né? O Flutter Zero to Hero. Eu trouxe alguns outros videozinhos no meio tempo disso, né? Alguns reviews e tal, mas tava querendo tirar uma folguinha aí. Mas beleza, estamos aqui de volta para produzir aquele conteúdo para vocês. Nesse tempo de férias, claro, que ideias surgiram. E agora a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no canal. Agora a gente vai estar olhando para um cara muito interessante, que é o que traz o Flutter ter todo esse alcance, que é o layout, né? Então hoje eu vou apresentar para vocês o nosso layout que a gente vai construir aqui na nossa série Zero to Hero. Vamos começar aqui falando de uma coisa muito interessante, que é o quê? A série Flutter Zero to Hero, ela vai trabalhar agora voltada a desafios, tá? Então, o primeiro desafio que a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo, vou explicar sobre esse desafio. Esse desafio tem como objetivo desenvolver um aplicativo do zero ao hero. A série ela tem como objetivo entregar uma base de informações para vocês, mas que daqui para frente a gente consiga fluir nesse desenvolvimento, tá? Gabu, qual que é esse desafio? Então, a gente vai criar um aplicativo de controle de finanças pessoais. Exatamente isso que você ouviu. Controle de finanças pessoais. Gabu, mas por que a gente vai fazer esse tipo de aplicativo? Galera, a gente sempre vive um momento que controle de finanças pessoais é algo a gente meio que esquece. Então o que a gente está fazendo? A gente vai trazer essa ideia de criar essa aplicação para dentro aqui do Flutter, para você aí ter o seu controle de finança pessoal e você conseguir compartilhar esse aplicativo com outras pessoas. Então a ideia é essa, a ideia é a gente criar algo que seja útil tanto para a gente desenvolvedor quanto para N pessoas, tá? Então vamos lá. A ideia desse aplicativo é ser simples, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma conexão com um banco de dados. A gente vai fazer um sistema de login. Na última aula aqui do Flutter Zero to Hero, a gente fez todo um sistema de login, né? Já foi para home e tal. Então, a gente vai conseguir aproveitar todo esse conhecimento para utilizar nesse desafio. E coisas que a gente não deu uma aula específica, né? A gente vai criar uma aula específica no conteúdo, só que focado agora nesse desafio de número 1, que é o desafio de finanças pessoais. Olhando para finanças pessoais, a gente pode pensar o seguinte: o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o quanto que a gente ganha, ou seja, qual que é a nossa renda, e lançar as nossas despesas. Baseado nisso, no final do mês, a gente vai saber se a gente operou no verde, ou seja, a gente teve algum lucro para investir esse dinheiro, para fazer alguma coisa, a gente economizou algum dinheiro. Eu não gosto de utilizar o termo economizar, eu gosto de utilizar o termo usar melhor o dinheiro, ou seja, gastar o dinheiro de uma forma mais racional, você aplicar esse dinheiro em lugares, em coisas que fazem mais sentido do que realmente ficar só pensando em economizar, tipo assim, vou deixar de comer um monte de coisa, fazer um monte de coisa para tentar economizar, mas às vezes você pode direcionar, né, o seu dinheiro para essa coisa. Então o aplicativo ele vai estar aqui para nos ajudar a ter esse controle. E nada mais legal do que a gente fazer algo que nos ajuda utilizando a framework que a gente ama, né, que é o Flutter. Então beleza, galera. Então aqui na tela vocês podem ver que a gente vai começar agora com o fluxo de login, tá? O primeiro fluxo vai ser esse cara, porque a gente já fez as aulas dele. Então nesse fluxo de login a gente tem um fluxo simples, né? Que é e-mail e senha. E aí nessa tela a gente pode perceber que a gente tem um arredondado ali, um container para dar um destaque legal, tem uma imagem de fundo, a gente tem uns botões com estilo mais arredondado para dar aquele ar mais tranquilo, né? Aquele aspecto mais interessante da nossa aplicação. A gente tem aqui, né, uma validação de e-mail, a gente tem aqui a questão de visibility da password, a gente tem o nosso botão de login, aqui a gente tem o nosso botão de esqueci minha senha, onde a gente vai chamar alguma rota, chamar alguma página, fazer alguma coisa, e a gente tem aqui o nosso botão de criar conta, tá? A próxima página aqui já está mostrando aqui o fluxo de criar conta. É um fluxo bem rápido, bem tranquilo. Você vai inserir seu nome, seu e-mail e uma senha. Como esse cara aqui ele pode visualizar a senha dele, a gente não vai colocar o confirmar senha.
tá? Isso é uma tendência hoje e alguns designers utilizam isso, outros designers não utilizam isso. E além disso, né, claro, vocês podem ver que tem um nome aqui, né, Rodolfo Lage, ele foi o designer que se propôs a criar, né, as nossas telas aqui para o nosso desafio número 1, o desafio aqui de finanças pessoais. Então todo o design foi pensado por ele, né? Eu passei para ele o que a gente quer desenvolver na série e aí ele desenvolveu aqui o Figma, ele desenvolveu aqui as telas. Tá, então aqui criar conta, muito simples, já tem o login, volta lá para o login. Tá? O fluxo aqui bem direto, que a ideia é a gente trazer o que eu utilizo no mercado, né? Trazer o que a gente tem aqui no mercado, mas de forma simples de se aplicar, de forma que todo mundo, mesmo a pessoa que caiu aqui no mundo do Flutter hoje, tem a condição de desenvolver essa nossa aplicação. E aí a gente tem aqui o outro fluxo de criar conta e aqui a gente tem o nosso fluxo de recuperando a sua senha. Então você pode ver que a aplicação de login ela trabalha com essa ideia de uma página de modal, né? A gente pode considerar um modal ou a gente pode considerar uma página que tem esse efeito. E a gente poderia, né, criar isso aqui de várias formas. Eu vou mostrar só essas 3 telas aqui, que são as 3 telas que a gente vai começar a desenvolver. E aí, o que acontece? É legal para você nesse momento, você que está aí aprendendo, parar o vídeo nesse momento e começar a desenvolver a tela sem ver o que a gente está desenvolvendo aqui. Para quando você dá o prosseguimento aí no vídeo, você conseguir ter uma interpretação do tipo assim, olha, eu fui pelo mesmo sentido ali que o Gabu, ou eu fui para um sentido totalmente diferente, mas que chegou no mesmo resultado. Porque a programação é isso. Programação é você ter N formas de realizar aquela feature, né? Não quer dizer que existe uma forma melhor ou uma pior, às vezes existe uma forma mais performática, mas não quer dizer assim que essa aqui tem 0,05% mais rápido, não quer dizer que a outra possa utilizar, né? Mas beleza. Então, para a gente continuar aqui, a gente vai começar a olhar para o nosso fluxo aqui de criar tela. Olhando aqui para a nossa tela, a gente tem a nossa tela aqui, a aula de número 18, né? Então, beleza. A gente tem aqui o nosso aplicativo. A gente tem acostumado, né? A gente tem um costume de utilizar o slide, né, para fazer nossas aplicações. Então vamos nesse primeiro momento, vamos fazer o seguinte: não vamos olhar para o slide, vamos olhar só para as telas. Então vamos criar uma pastinha aqui, né, chamada módulos, e vamos criar as 3 pastas, porque módulos é as mesmas pastas que utilizam lá no slide, né? Depois a gente pode converter para o slide. Daí a gente vai ter os módulos. Então, beleza. Aqui a gente vai criar 3 módulos, né? Que é o módulo de Create Account, o módulo de Login e o módulo de Recovery Password. Então, o primeiro módulo aqui que a gente vai olhar, né? É o nosso módulo de Login, que é o nosso primeiro fluxo que a gente tem que criar. Então, aqui a gente vai ter que criar um Login Page, certo? Então, para dar o prosseguimento aqui na nossa tela, a gente vai utilizar um stateful, né? Porque provavelmente essa tela vai ter que mudar de estado para fazer estado de loading, de erro, essas coisas. E vamos inicializar essa tela aqui utilizando o scaffold para facilitar o nosso desenvolvimento. Então, para facilitar ainda mais o nosso desenvolvimento, vamos jogar aqui para a primeira tela ser a tela de login, para a gente não precisar de ter muitos, vamos dizer assim, né? Muitos problemas, muitas coisas para fazer, né? Vamos pensar, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, sempre pensa do jeito mais simples, né, de fazer as coisas. Então, o primeiro jeito mais simples é colocar aqui o login page nesse cara. E aí a gente pode startar aqui uma aplicação em Android.
Então, galerinha, aqui a gente utilizou o scaffold e aí a gente fez... Desculpa pelos foguetes. E aí a gente fez algumas modificações aqui, que é o seguinte: a gente utilizou um stack para colocar como fundo uma cor de fundo, que seria a nossa imagem de fundo, né? E aí aqui a gente colocou um container com 60% da minha altura alinhado no bottom. E aí ele ficou com esse comportamento. Se a gente for ver aqui, o que acontece é que essa borda ela está maior, né? Então a gente pode aumentar aqui o tamanho, sei lá, para uns 40 radius para a gente ver como é que fica. Então aí a gente conseguiu chegar aqui ao comportamento dessa tela. Então vocês podem perceber que fazer o comportamento aqui do container com o estilo do bottom sheet não foi algo tão complexo, a gente conseguiu resolver. Agora, o que acontece? Dentro desse cara, a gente tem a possibilidade, né, de colocar um shield. E aí, vamos colocar aqui uma column, vamos começar a montar os nossos componentes. Começando a ter o comportamento, né, e ter o bem-vindo, colocamos aqui o mantenha seus gastos em dia. E aí, para facilitar esses caras, né, a gente pode colocar aqui um size edge box. Beleza. E aí, mais uma coisinha que a gente pode utilizar aqui na nossa column é o alinhamento no start, né, para todo mundo ficar lá no cantinho. Só que quando a gente faz esse tipo de alinhamento, né, vai ter a questão aqui do padding. E aí a gente pode resolver esse cara muito fácil, colocando um pad aqui em cima de tudo, né, envolvendo esse cara. Às vezes você pode usar um padding only aqui e usar tipo topo 16, left 8, right 8. Normalmente comum, né? Mas se não ficar muito bom, a gente pode aumentar aqui para, se eu não me engano, aqui deve ser uns 32. Depois a gente pega a medida certinha no Figma. E aqui 32, 64. 64 ficou um pouquinho maior. Aqui você pode colocar 32, pode colocar uns 40 pixels aqui. Beleza, então a gente ficou bem próximo aqui, né, da tela de bem-vindo. A diferença agora é o tamanho da fonte, né? E o estilo da fonte a gente vai colocar nas próximas aulas. A gente vai colocar aqui o bem-vindo, então vamos colocar aqui um style, text style, e a gente vai colocar aqui um font weight para colocar ele em negrito. E a gente vai colocar um size aqui, um tamanho 32, eu acho que vai ficar muito grande. Não, ficou perfeito. 32 ficou grande. Ali deve ser uns 28. 26 vai ficar melhor. Pronto. Depois eu vou pegar os tamanhos exatos lá no Figma, mas só para a gente dar um processo aqui de como que monta as telas, né? Batendo no Figma e montando aqui no componente. Então, beleza. Já montamos um bem-vindo, montamos esse cara aqui. Daí a gente vai ter o mesmo efeito aqui embaixo, né, para o e-mail, só que a fonte dele vai ser uns 20. Não, vai ser 16 pelo tamanho que está aqui. Pode colocar um tamanho 16, a gente vai ter o e-mail e vai ter aqui também para o usuário inserir a senha, né? Então, e-mail e senha, e a gente poderia ter um size edge box aqui de uns 40 pixels. Beleza. E aí, agora a gente tem um text input aqui. Text field, para fazer a inserção dos itens. Esse cara, quanto nesse cara. Então, a gente teria aqui o text field. O text field, ele iria trabalhar com um decoration aqui que a gente coloca outline border, né? Se a gente for olhar a representação daquele de lá,
E aí a gente vai fazer a mesma coisa com esse cara aqui. Daí esse cara, ele tem um padding, você pode colocar o padding no próprio componente de texto. Pode colocar um padding aqui. Only. Bottom 8. 8 ou 12. Então, aqui vocês podem ver que a gente colocou agora já os textos de bem-vindo, colocamos o texto de mantenha seus gastos, colocamos o e-mail, né, o text field para e-mail, colocamos o padding, colocamos a senha e o text field da senha. Agora, para finalizar essa tela a grosso modo, né, a gente teria que agora embaixo, e a gente poderia usar um flat button, onde ele teria um shield, text, e aqui seria colocar o botão de entrar, que é mais comum com a galera. A gente teria um flat button, aonde esse flat button ele teria uma cor, tá? A cor dele, vamos colocar verde, colors.green. E aí a gente pode expandir esse cara utilizando uma row, colocando ele dentro de uma expand. É uma forma de fazer, tá? Aí fica a critério de vocês se quiserem implementar de outra forma. Eu comumente gosto de utilizar esse cara aqui, colocamos um botão de entrar. E aí, uma coisa que falta aqui, né, é a cor do texto ficar branca. E esse cara também, ele tem um border. Deixa eu ver se ele tem uma propriedade aqui. Uma forma de fazer seria com flat button, né? Que ele estaria aqui desse cara. E aí a gente teria também um padding aqui dentro desse cara. E aí a gente teria o botão de esqueci minha senha, que ele poderia ser da mesma forma desse cara. Ele ficaria aqui, teria esqueci minha senha, que ele teria a cor black no primeiro momento e teria esse cara aqui. Então, aqui a gente tem um problema, né, que foi o problema de overflow. Algumas soluções seriam diminuir o tamanho ali, só que, por exemplo, em telefones menores a gente ia começar a ter esse problema, então, sei lá, a gente colocaria aqui 70% e aí ia resolver. E faltaria mais um botão, que seria a mesma coisa do botão de login. Se a gente for olhar aqui, que seria um row, da mesma forma, aonde a gente teria o size edge box aqui. Daí a gente poderia ter ou criar uma conta. E aí você poderia tirar a coisa desse cara. E aí ele começa a quebrar de novo, aí a gente pode subir mais um pouquinho. 72%. Não apareceu. 75%. Não apareceu. Vamos colocar 80% de altura. Aí a cor dele aqui deve estar white, deve ficar black. Só para aparecer. Então aqui a gente tem o botão de criar uma conta, a gente tem o botão esqueci minha senha, temos o botão de entrar, temos o input aqui, né? A gente tem cada um dos inputs, só que a gente percebe que quando a gente chama o input, né, ele começa a quebrar a tela.
Uma forma de resolver isso é simplesmente encapsulando a nossa column com um single shield scroll view. Colocando esse cara aqui, a gente começa a resolver alguns tipos de problema. Quando eu chamar o teclado, ele vai fazer esse comportamento e ele vai empurrar a minha tela para cima, já deixando aqui no jeito para a gente trabalhar. Então, galera, por hoje é isso, tá? Qual que foi o objetivo de hoje? A gente olhar para o mockup e trazer o que está no mockup para a tela. Depois você pode estar me falando assim, mas Gabu, o botão de entrar, criar conta, não ficou igualzinho não, e nem os inputs. Claro, galera, mas é por isso que a gente vai ver isso na próxima aula. Por que acontece? Eu quero mostrar para vocês que a gente poderia ter facilitado muita coisa fazendo o quê? Uma componentização, algumas coisas assim. E aí a gente vai pegar esse design, ou seja, pegar o que está aqui, com o que a gente fez, só que a gente fez com tudo que já tem no Flutter, tá? Eu não quis, para mostrar para vocês que o que tem no Flutter a gente pode modificar para ficar igual ao design, ou a gente pode criar um componente do zero para ter o mesmo comportamento de um componente existente, mas para suprir de forma mais fácil o que o design quer, tá? Então, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei ser um pouquinho mais dinâmico nesse vídeo, mas é porque eu gosto de explicar muito bem as coisas, então às vezes acaba demorando um pouquinho mais, tá? Mas bora lá, conteúdo agora direto para vocês. Então, até o próximo vídeo, galera. A aulinha 19 nos espera. Valeu!